Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, a gente trouxe o professor e publicitário Cláudio Rabelo para falar sobre a teoria do cafezinho. E a gente vai tentar fazer com que ele nos ajude a adaptar essa teoria maravilhosa à cerveja artesanal. Que quando vocês começarem a ouvi-lo explicando, vocês vão entender que tem muito mais a ver com a cerveja do que a gente imagina. Mas, antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente quer passar um recado muito importante. O Clube Coisa Linda está de volta com força total. Para fazer parte da Cozarada, você pode escolher por 3 planos diferentes. Para assinar, acesse o site cosalindadelojinha.lojavirtualnuvem.com.br e escolha o plano certo para você. O melhor de tudo, que quem é mecenas tem condições especiais e um desconto de até 17% para pagar no Pix. Você não vai ficar de fora dessa, né? Vamos deixar o site na descrição desse episódio e também no nosso blog para você poder fazer a sua compra. Agora sim, Cláudio, dá um alô pra galera conhecer a sua voz. É isso aí, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Uma honra estar aqui. Bem-vindo, Cláudio. Muito bom ter você aqui para bater esse papo com a gente e tomar esse cafezinho com você, né? E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Três Corações, né? Seguindo aqui toda a vibe da teoria do cafezinho. Eita porra. A gente costuma ou não beber alguma coisa durante nossos bate-papos, Cláudio? O que você tá bebendo por aí? Rapaz, olha, eu ia comprar minha Heineken Zero. Boa. Mas eu tô bebendo uma água aqui. Eu vi até um post da Ludmilla, né, falando que ficou um tempo aí sem beber. Eu fiquei um tempinho, agora eu tô deixando só pro fim de semana, né? Então, hoje eu vou ficar daqui a pouquinho mais na minha Heineken Zero aqui. Já tomei meus cafezinhos por hoje. Mas tá valendo, né? Porque tem o malte também, tem malte. Sim. Tá valendo. E aí, Lud, você? Hoje eu tô aqui me dividindo em a minha água habitual e a minha Coca Zero, que já que é pra ter refluxo, eu vou ter refluxo com motivos, meus amigos. É isso. E você? Meu café Três Corações passado no filtro V60 Rario, tá bebendo o quê? Ih, caraca. É, pai. Gastou um V60 Rario com Três Corações, tá bom demais. Gastei com você, com você. Ah, então tá bom, tô me sentindo merecedor. Eu tô bebendo, sabe o quê? Água. E eu vou beber água durante um bom tempo pra pagar o sábado, o aniversário do meu filho, que fez 18 anos, e aí eu tenho que pagar essa celebração. Ó, tu é muito gogó, você vai me perdoar? Toda hora tu fala assim, vou ficar 10 dias, vou ficar 15 dias. Mas eu fico. Quando eu falo vou ficar 10 dias, eu fico. Quando eu falo 15, eu não compro não, mas 10 eu compro. Cara de pau, Leandro. E você aí que está nos ouvindo, bebendo água, cerveja, zero, não importa. Se quer ajudar a gente, mas a grana está curta, não tem problema. Ajuda a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para o amigo que gosta de cerveja artesanal, de cafezinho, de marketing, de tudo. Ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam aquelas 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas, mais comentário, a gente pira de alegria. Porque é a união que traz a força. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Ou seja, em outras palavras, ajuda a gente. Aí.
Vamos logo começar, né? Pra gente não ficar prendendo o Cláudio aqui. Exato. E a gente poder trazer esse assunto tão quente para essa mesa. Então vamos lá, né, Cláudio? Se você puder explicar pra gente o que é a estratégia do cafezinho e quais são as conexões possíveis que ela pode ser feita com a cerveja, seria legal também comentar como surgiu essa ideia da estratégia do cafezinho. Então, o nascimento da estratégia, o que é e como é que a gente conecta ela com a cerveja. Maravilha, né? Bom, então, a estratégia do cafezinho, né? Ela é a continuação, é praticamente a continuação de um livro que foi best-seller por quase 3 anos na Amazon. E era um livro independente, que era o Faixa Preta em Publicidade e Propaganda. Ele tinha 69 lições de estratégia. Uhum. E aí, quando eu estava fazendo o livro, ele foi aprovado pela maior editora de negócios do Brasil, né? A editora Alta Books, que até lança os livros do Philip Kotler aqui no Brasil, aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, também é da Alta. Quando eles aceitaram publicar meu livro novo, estava quase terminando e eu vi, peraí, essas 6 grandes áreas estratégicas têm tudo a ver com café. E eu vou te dizer mais, tá? Tem tudo a ver, eu brinco. Quem fala assim, pô, mas eu não gosto de café, o que eu faço? Falei, você pode trocar por estratégia da Airfry ou estratégia da cerveja especial. Porque se enquadra também, tá? Esses 6 objetivos se enquadram. Que é mais ou menos o seguinte, né? O café, ele desperta a sua atenção. Não desperta? Ele serve para acordar. Uhum. Então ele é para a gente lembrar das lições sobre publicidade. Que o objetivo é despertar a atenção, né? O awareness, o lance. Uhum. O café é algo que a gente ama, né? Porque tem falado que eu amo o café, eu amo. Quem gosta de cerveja artesanal, por exemplo, é apaixonado. Então é para lembrar da gente de propaganda, os princípios da propaganda, o brilho no olho, mitologia de marca. O café, ele é versátil nas entregas, assim como a cerveja artesanal, né? Você tem diferentes tipos de taça, diferentes formas de entregar a cerveja no growler, por exemplo. E aí é para a gente lembrar a experiência do usuário, UX. O café, ele parece um cafezinho simples, mas ele é um mercado complexo, assim como a cerveja artesanal. Uhum. Então, é pra gente lembrar de marketing, gerenciamento do ecossistema do mercado. Ele é algo que você não toma sozinho. Você sempre chama alguém, vamos tomar um cafezinho? Você chama alguém, vamos tomar uma cerveja? Então, ele é para lembrar de growth, estratégias de hipercrescimento. E ele é multissensorial. É o visual, é o paladar, é o cheiro, né, o olfato. Então, é pra gente lembrar de branding, né, também, que é a elevação do valor da marca por meio do uso da sensorialidade. Então, a estratégia do cafezinho, eles são 49 lições, ele é um canvas, mas ele usa essas lembranças do café, ou no caso aí, as lembranças da cerveja artesanal, para a gente botar numa parede e lembrar todo dia se a gente está fazendo publicidade, propaganda, marketing, branding, growth e UX, para qualquer que seja a nossa marca. Muito bom, cara. Pega agora, sobe os créditos. Acabou, pô. Acabou. É aquele final do Meio Delírio. Acabou. Muito bom, cara. E é legal porque você não está indo naquele caminho, como você falou do Kotler, né? Você não foi pelo caminho das definições de produto, das definições de preço, né? O olhar é muito voltado para o consumidor, né? Para o usuário, né? Isso aí. Então, o Faixa Preta Publicidade e Propaganda, por exemplo, eu dividi a gente passando de faixa na introdução, nos conceitos importantes para quem trabalha o ecossistema da estratégia, nos contextos contemporâneos, o que está acontecendo hoje, e o livro era de 2018, Faixa Preta, e nas ferramentas. Então, quando você chegava na parte das ferramentas e na conclusão, você estava indo para a Faixa Preta, né? Que é o início. Entendi. Eu ganhei a faixa preta depois de 4 anos treinando luta, é o começo, né, para eu começar a me tornar um bom lutador. No caso do café aí é o que vem depois, né? Então ele veio aí, é um livro do ano passado, né? Ele está recente ainda, e a gente tem muito esse foco no tendência, o que tende a acontecer. Como que a gente analisa o que está acontecendo hoje e projeta o que nós devemos fazer estrategicamente. E tudo é marca, né? Quer dizer, tudo é uma marca, né? O podcast é uma marca, uma pessoa é uma marca, sim, um artista. Então é para isso, ele se aplica a todo mundo. Muito legal. Perfeito. E você já puxa o gancho para minha próxima pergunta, que tem justamente a ver com tendências, né? Então, na sua visão, quais tendências emergentes no campo da publicidade e sociabilidade podem influenciar o futuro de uma marca? E como as empresas podem se adaptar a essas mudanças? Eu assisti uma quantidade de conteúdo do Cláudio inominável e tem uma frase dele falando que tendência não é modinha. Tendência é o que não está acontecendo ainda, mas sim uma análise do passado e do presente para tentar entender o que vai acontecer. Se é que eu peguei bem esse ensinamento, professor. Então,
Conta pra gente um pouco, assim, o que você tem enxergado do que pode ser tendência na publicidade e na sociabilidade para influenciar o futuro das marcas, né? E o que as empresas fazem com isso? Então, você capturou perfeitamente, porque é exatamente isso, né? Você tem que analisar o passado, olhar para o presente e ver o que tende a acontecer. Tem muita gente seguindo modinha e chamando de tendência. Então, assim, isso não é tendência. Então, assim, uma tendência que eu tem algumas, né? Mas uma tendência que eu acho importante, pelo menos deveria ser para qualquer marca, é se libertar do produto. Eu vejo que algumas marcas muito poderosas estão se libertando do produto, tá? Semana que vem eu vou dar uma palestra muito importante, sim, por exemplo, para a maior rede de livrarias do Brasil. Uhum. É um congresso deles que vai acontecer do Brasil inteiro. E essa é uma das lições que eu sempre falo em primeiro lugar. Então, se você olhar as grandes marcas hoje, você pensa, nós somos uma rede que vende o quê? Livros, sabe? Livros. O livro impresso, ele pode, não estou falando que vai, mas pode, por alguma configuração de mundo, ruir. Pode ruir, assim como ruíram as videolocadoras, assim como o mercado da CD, e dos filmes em suporte físico ruíram também. Uhum. Então, se uma marca ela quiser se manter, ela tem que se libertar do produto. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para você. A Apple ela não tem nenhuma tradição em automóveis. Zero. Só que se eu abrir uma concessionária da Apple na esquina da minha casa hoje, falando que só vão ser produzidos 10 carros no ano, e eu não vou nem te falar como vai ser esse carro, eu não vou mostrar o protótipo nem nada, só vou falar o preço. Ele vai esgotar as vendas, vai esgotar isso em questão de minutos. As pessoas vão comprar um carro que elas não sabem o que vai ter, como vai ser, mas elas confiam tanto na marca a ponto de comprar um produto que nem é tradição dessa marca produzir isso. Ou seja, a Apple ela não é uma fabricante de telefones, foi o erro da Nokia, por exemplo, né? Então, vamos ver a Red Bull. A Red Bull ela não é um energético, ela é a maior empresa de entretenimento do mundo hoje, ela se libertou do produto. Eu falo que a Coca-Cola ela erra muito, porque ela é uma marca de refrigerante. Ah, mas e tem a camisa da Coca-Cola, é a camisa da marca de refrigerante, o tênis da Coca-Cola, o tênis da marca de refrigerante. Numa época em que todo mundo associa a bebida a fazer mal e as mães não têm mais coragem de dar para os filhos, sabe, a bebida. Então eu acho que a Coca-Cola poderia ser uma empresa de entretenimento, ela poderia ser tudo, mas ela continua se focando em somos uma empresa de bebida. Essa é a primeira tendência. A outra eu vou falar rápido aqui para não ficar falando sozinho, mas olha, o machine learning, né, a aprendizagem da máquina, né, os dados vão orientar algumas ações que nós vamos ter que tomar, mas sem perder de vista também a nossa capacidade analítica e a sensibilidade humana. O sucesso do cliente. Vamos dar um exemplo aí nas cervejas artesanais. Eu acho que é uma tendência a empresa pensar no sucesso do cliente, não só vender. Eu vendi, vou dar um exemplo aqui. Eu, quando comecei a beber cerveja especial, cerveja artesanal, cervejas especiais, nunca saiu da minha cabeça que eu paguei para fazer um curso de cerveja trapista. Uhum. Então, eu fui convidado para aprender a degustar e a entender o universo das cervejas artesanais. Quem me ensinou isso, ensinou por um preço muito bom, mas valeu muito a pena porque ele me inseriu no universo. Então, ele me ensinou a ser cliente. A gente tem que ensinar o cliente a ser cliente desses modelos novos. Imagina a Uber no começo que surgiu, né? Quem que vai ter coragem de entrar no carro de um estranho? Se você não ensina para uma pessoa idosa como usar um aplicativo, você está perdendo um cliente. Se você não vende um produto e não vê se esse produto deu certo, se o cliente tem continuidade com esse produto que ele comprou, vamos dar um exemplo aqui, o banco tenta me vender a vida inteira investimento. Faz um CDB, investe, mas não seria melhor ele primeiro me ensinar investimentos? Se eu entendesse de investimentos, eu investiria no banco. Então é isso, ele tem que ver, não adianta ele me vender um investimento hoje, esse investimento dá errado, eu fico com medo, nunca mais faço, que ele lucrou a curto prazo. Por isso que a gente fala que tem que produzir valor de longo prazo, né? Fora isso, a sustentabilidade e o storytelling também. Sustentabilidade a gente já sabe, né? Não vou ampliar aqui, depois na conversa continua, mas o storytelling também, a marca hoje tem que contar a história, né? Sim. Esse lance que você falou dos bancos, por exemplo, foi uma solução que os bancos digitais, as fintechs encontraram, né? Elas não foram pelo caminho de ter um ponto, que é ter uma agência para fazer o atendimento, ter o gerente que fica te ligando, não. Eles foram pelo outro caminho, que foi o caminho de educar o público, falar de vantagens, batendo naqueles pontos de incômodo que todo mundo tem com o banco, que é ter um atendimento ruim, que é ter taxas, né? Porque nenhuma taxa só. Se você tem a anuidade, se você tem a conta, você paga uma taxa. Se você tem o cartão de crédito, você paga outra taxa. Se você tem investimento, você paga a taxa, né? Eles bateram nesses pontos e foram para o caminho de, e eu te ajudo a investir.
eu não te cobro nada e te ajudo a investir. Então, tem muito a ver com essa visão que você está trazendo do sucesso do cliente, né? Eu estou te ajudando a dar certo, que aí a gente vai dar certo junto. Né? Isso é muito legal. Só para fazer um ponto de contato com isso que o Leandro comentou e que a gente bate muito nessa tecla quando a gente fala nos nossos programas, quando eu converso lá na Hipacondríaca, quando a gente fala aqui sobre formação de público. É um pouco isso. E o formação de público não necessariamente é só o exemplo que o Cláudio deu de você ensinar sobre uma cerveja, mas chegar e pegar na mãozinha dessa pessoa e falar, bom, primeiro bebe essa, depois bebe essa, que você está muito acostumada com sabores e aromas muito iguais em todas aquelas que estão no supermercado, isso aqui é diferente, é bom por isso, é interessante por aquilo, blá, blá. Então, formação de público que é uma tradução ótima, sucesso. Sim. E aí, quando ele fala de storytelling, só me vem na cabeça a marca com talvez um dos maiores e melhores storytellings do mercado brasileiro no meio artesanal, que é a Juan Caloto, que é uma cervejaria de São Paulo. Os caras são especialistas nisso, enfim, te jogam nesse ambiente do faroeste, do saloon, inclusive ambientando o bar da marca dessa maneira. Então, você atravessa a porta do bar, você tá dentro de um salão enfim, nesse ambiente, né? Muito interessante. É, toda uma experiência. Isso, né? No mercado de bebidas, se você for ver também, o conchitoro, né? O casileiro, ele é storytelling puro. E quando você for na vinícola, eles vão falar, olha, não é nem de longe nosso melhor vinho casileiro, mas é nosso vinho de entrada em qualquer país, porque todo mundo já conhece por causa do storytelling. O Johnny Walker, com aquelas histórias deles também, né? O Keep Walker, né? A forma em que ele constrói. Mas isso aí que a gente está falando aqui também é aquela diferença lá do inbound pro outbound, né? A maioria dos bancos faz o outbound. Seja investidor, invista. Tá me vendendo, tentando fazer com que eu invista. Já essas fintechs, o que elas fizeram? Elas fizeram um inbound. Olha, assista o curso gratuito, né? Eu jogo uma cápsula de conhecimento, você fala, nossa, que interessante, saiba mais na nossa masterclass gratuita aqui. E aí você dá o seu e-mail, porque você quer assistir mais sobre aquilo. Você fica 1 hora assistindo a marca te ensinando sobre algo. Depois que você aprende, você sai encantado e fica querendo comprar o produto. Então é mais ou menos isso, né? A gente tem que hoje se focar muito nessa produção de conteúdo aí. Sim. Né? Desse jeito. E eu gostei muito mesmo de ouvir, né, sobre a marca aí da cervejaria que se foca na temática, né? Eu também, eu gosto muito, eu me interesso, chama muito minha atenção. Eu lembro quando eu entrei nesse universo das cervejas especiais, das cervejas artesanais, também o storytelling é algo que me prendeu, né? Aquela cerveja Deus, né? Chamou muito minha atenção na época. Eu tomei aquela cerveja, vocês viram o ritual que eu fiz na minha casa para tomar aquela cerveja a primeira vez, né? Ela tinha história, né? Ela tem. Novamente, se conectando com o café, ritual, formato de serviço, associação com ocasião especial. Leandro vai citar aí 95 ocasiões especiais, que já nem mais são especiais, já é tanta ocasião assim, porra. Não, foram só 5, no tiro 90, foram só 5, e todas as garrafas estão guardadas aqui. Nunca joguei uma garrafa de Deus fora, todas elas estão guardadas aqui. Até porque deve ser pecado, não? Pode ser. Cara, a gente agora, olha só, tá muito bom porque tá entregando de bandeja, porque a gente tá falando de storytelling de Deus, e a gente quer saber exatamente disso, né? Se é possível estabelecer um paralelo do storytelling com a Bíblia, cara. O que a gente pode aprender, assim, em relação à religião, principalmente a Bíblia ali, com a propaganda disso, né? E o que a religião pode ensinar sobre storytelling, comunidade, pertencimento às marcas. É tanta lição sobre isso, né? Porque você está falando por favor, não se ofenda quem vai ouvir as próximas sentenças que eu vou dizer. Mas os cristãos são consumidores fiéis, consumidores de uma mensagem, consumidores de um conteúdo. E são fiéis, né? E aí, o que você pode fazer de paralelo além desse aqui, que eu já taquei pedra em mim mesmo, já vou apanhar muito aí pela blasfêmia? Não, de jeito nenhum, porque, inclusive, o Martin Lindstrom, que é um dos autores que eu mais gosto, assim, no campo da propaganda, e no anterior, no Faixa Preta Publicidade, eu botei também, né, 10 princípios das religiões que se aplicam às marcas. Quando a gente fala de propaganda, inclusive a expressão propaganda, ela veio da Igreja Católica no século XV, que é do propagare. Eu falo isso, né? Imagina você propagar a fé cristã em mais de 5.000 quilômetros de território e você manter uma identidade.
Você pode ver que você pode estar em Vitória, em São Paulo, pode estar em Manaus, pode estar em Sergipe, em qualquer lugar. Se você entrar numa igreja, vai né, o padre vai falar, tananã, 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 e todo mundo junto, ele está no meio de nós. Todo mundo tem efeito, né, como se fossem os slogans. As roupas também, né, são as mesmas, a estrutura física, a parte da identidade visual. Você pode ver que os rituais são os mesmos, né, com os olhos, do batismo. Então, assim, tem tudo a ver com a marca, com as religiões. E quando a gente fala religião também, no Brasil a gente associa muito às religiões semíticas, como se fosse só assim, né? O judaísmo, né? O islamismo, o catolicismo, né? Mas a gente tem aí também as religiões, né, do Japão, a gente tem as religiões celtas, a gente tem né, dos povos indígenas também. A religião no mundo, ela tem esses princípios todos. Então, assim, a sensação de pertencimento das religiões, as marcas criam isso, né? A grandiosidade, um líder carismático, os rituais. Então, assim, vários desses princípios, né, eles são a multissensorialidade, eles são usados para fazer o olho das pessoas brilharem, elas terem essa sensação de pertencimento, para olhar para as marcas como algo maior também, né? Como algo fantástico, como algo mítico. As marcas se apropriaram disso, que é natural do ser humano, faz parte da nossa estrutura típica, né? Se apaixonar por essas coisas. Eu já tinha ouvido falar de propaganda e religião, mas a explicação não tinha me convencido, sabe? Aquela história do tipo assim, não. Mas agora fez mais sentido pra mim, sabe? Inclusive, quando a gente já falou aqui de comunidade, quando a gente cria comunidade, incentiva a tua comunidade vai comprar de você. Isso falando de publicidade, de marca. E às vezes a gente fala comprar, parece num sentido negativo, mas na verdade a comunidade confia na tua dica, a palavra não é essa que eu tenho agora, mas é a que eu tenho nesse momento, na tua influência. Ela confia naquilo que você já experimentou, ela confia na tua terra prometida. Entendeu? E aí, a sensação de pertencimento também tá diretamente associada à comunidade. Então, assim, cara, quando a gente começa a entender que produção de conteúdo tem muito mais a ver com o estudo da pessoa, com psicologia, do que com produção de conteúdo pura e simplesmente, facilita muito. É que ainda assim é difícil aplicar, mas é mais psicologia. Social media tinha que estudar psicologia, eu acho. O que eu ia trazer aqui era o fato, assim, é muito natural, o ser humano, a gente precisa materializar coisas, né? Trazer significados, né? Então, assim, a gente não pode aceitar, vamos de novo aqui, para não falar só do catolicismo, a gente não pode aceitar, por exemplo, dentro da matriz africana, os orixás sem uma imagem. Eles têm imagens associadas a ele, né? E para a marca é a mesma coisa, né? E aí volta, eu acho que é o livro que eu mais cito, porque é um livro que me fez explodir a cabeça sobre isso, que é o Sapiens, do Yuval Harari, quando ele fala que a ficção é um dos grandes elos que fez a gente evoluir, né? Porque a gente conseguir criar coisas que todo mundo concorda que aquilo passa a ser um fato, então todo mundo concorda que aquela marca, e aí eu vou parar de falar de religião, né? Ou de deuses, mas todo mundo concorda que aquela marca tem uma personalidade, é fechar essa comunidade, é fechar esse acordo tácito. Então, quando você fala tanto para o bem quanto para o mal, elogiando ou em detrimento de uma marca que você sabe que ela é questionável, faz todo sentido, porque você está dando essas características humanas a uma ideia, né? E aí você fecha esses elos que você está falando, claro. Melhor ainda, né? Sobre-humana. As marcas, elas se tornam onipresentes, onipotentes e oniscientes. Sim. Eu falo que esse trabalho de marca é o que faz você olhar para um artista, por exemplo, num show, Taylor Swift, sei lá, e as pessoas lá ajoelharem no chão e começarem a chorar. Sim, sim. Sentir uma coisa ali diferente, tem alguém no alto de um palco. Então, por exemplo, as marcas, elas têm os líderes carismáticos, né? Quer dizer, o Silvio Santos, ele é como se fosse uma entidade. Exatamente. Então tem também o Mark Zuckerberg, você pode ver, né? O Richard Branson. Então, quer dizer, as marcas, elas têm, não é só porta-vozes, né? Elas criam também rituais, elas criam repetição também, elas têm a questão da propaganda do inimigo comum, elas criam inimigos comuns, né? O Burger King com o McDonald's, né? O Globo com o SBT, né? Você pode política, a direita e a esquerda, né? O grande mal, quer dizer, a nossa
marca, para ela se tornar forte, a gente tem que eleger um grande mal, não é, para a gente combater. E aí cria essa sensação de pertencimento e isso aumenta. Você pode ver que no campo da política, os políticos aí, você tem aí, digamos aí no caso aí de São Paulo, mas não vamos ampliar isso, né? Mas você tem aí 5 candidatos. Se 2 começam a falar, sou eu contra você, você é o grande mal que representa que eu combato, os outros 3 se apagam, porque eles não entram como inimigo, mesmo que eles tenham propostas melhores, eles não vão entrar nesse campo de embate mitológico, não é? Então, é isso que acontece na relação das marcas com as religiões. Tudo aí. Cara, muito bom, muito bom. E o que a Lud estava trazendo do produtor de conteúdo, né? Eu acho que encaixa com isso que você também está falando da parte da política, que a gente também está vivendo um cenário onde o que é entregue para a gente é aquilo que provoca mais reação nossa, né? Que prende mais a nossa atenção e provoca mais reações nossas. Então, passa a ser realmente esse jogo de entender vieses, expectativas, interesses. E aí a gente pode explodir para Maslow, a gente pode explodir para Ken Wilber, a gente pode explodir para vários autores que falam sobre necessidades, falam sobre interesse, viés. A gente explodir para isso, para falar, vou entregar nisso aqui, porque eu sei que isso aqui meu público vai responder. Que aí encaixa também com a necessidade das marcas se desassociarem do produto que o Cláudio está falando ali, né? Que você não está mais falando só de ficar preso ao produto, você está falando que a tua marca é outra experiência, ela traz outra coisa. O que ela atende? Que é um exemplo muito bom disso aí, para você ver como é que uma marca quase se torna uma religião mesmo, no sentido de usar os princípios. Uhum. Por exemplo, mesmo que a gente estava falando, né? Ele tem o Heineken The Experience, que é um templo da marca. Você vai lá, eles criaram uma meca, um lugar de peregrinação, sabe? Para você ir experienciar a marca. Eles têm uma música, acho que do Champions League, que você lembra, que eles patrocinam também. Então, aquela música que eles sempre colocam também cria uma questão ritualística. Muito legal. Tem outras marcas que fazem isso bastante, assim, no mundo da cerveja também. Muito bom. É muito importante. Bom, a gente vai caminhando para a nossa 4ª pergunta aqui, e aí uma das coisas que me chamou muita atenção na sua formação, nos seus vídeos, você fala de semiótica, linguística, sociologia, antropologia, psicologia, filosofia. Olha... Seria legal se você pudesse compartilhar conosco algumas parábolas que se aplicam na construção de marca, alguma coisa legal que você traga aqui que as pessoas vão falar, uau! E é óbvio, a gente convida todo mundo, o Cláudio depois a gente vai marcar o Cláudio, óbvio, nesse post, vai estar no blog post também o perfil dele do TikTok, do Instagram, para vocês seguirem, para acompanhar, porque tem coisas muito legais. Então, se você puder aproveitar, senta que lá vem a história e contar uma parábola pra gente, ia ser muito legal. Não vou contar uma parábola específica, não, mas é legal que você falou isso mesmo. Você estava falando assim, nossa, a psicologia é muito importante, não é? Muita gente acha, por exemplo, para fazer publicidade, basta ter uma sacadinha, né? Falar uma frase. Não é. A mente humana. Então, para entender a mente humana, porque tem um anunciante que tem uma questão complexa para comunicar para um público que tem que entender de uma forma simples. A gente tem que entender de psicologia. Então, por exemplo, lá na psicologia tem sobre as parábolas, né? A gente tem aí, para criar a mitologia das marcas, os arquétipos, as questões arquetípicas. Pensa que nossa mente ela é como se fosse um Windows. A gente não nasce aí como uma tábula rasa, né? A gente tem aí um certo inconsciente coletivo. Então, você pegar, por exemplo, algumas histórias aí que a gente vai ver, elas são universais. A disputa entre irmãos, né? Então, numa publicidade, numa marca, por que a disputa também na política, né, ela envolve tantas pessoas? Por isso, porque faz parte da natureza humana se envolver nessa justiça, nessa disputa. Então, a disputa entre irmãos, aí você tem aí o Thor e o Loki, né? Então, assim, você tem, sei lá, você vai num monte, assim, Esaú e Jacó, sabe? Uhum. Caim e Abel. Osíris e Sith, sabe? Então, assim, se a gente for pegar essa questão arquetípica aí da disputa entre os irmãos, você tem muita coisa para contar. Então, você tem aí o herói, né? Aquele que abandona o conforto da sua tribo, ele nega um chamado e ele vai para a aventura. Quer dizer, isso tem em todas as histórias que você pode imaginar. Aquela pessoa que foi mandada ainda bebê, abandonada, muito frágil, e ela é uma pessoa muito simples, abriu mão de tudo para se tornar o escolhido. Uhum. Você tem isso desde o Siddhartha, Matrix, né? Luke Skywalker. Você tem aí... Super-Homem. Super-Homem. Então, assim, tem história que não acaba mais. Isso tudo
Inclusive a questão do dilúvio, do homem feito do barro, da gente ter um duplo, né, uma dupla personalidade, que a gente é muito bom, mas a gente é confrontado com o nosso lado mal, como o Luke Skywalker. Isso vem desde Gilgamesh, que é a história mais antiga já encontrada na humanidade, né, que foi feito também um homem do barro, justamente para ser como se fosse um oposto, né, para o rei Gilgamesh, para combater o lado primitivo dele. Isso aí é a nossa zona de sombra também, do nosso inconsciente, a parte obscura da personalidade. Então, aqui na publicidade tem aquele antigo do Campari, eu acho que é Campari, que eu sou você amanhã, né? Quer dizer... Então, assim, se a gente for estudar psicologia, a gente vai ver que isso é bem amplo. A sociologia, por exemplo, ela estuda a dinâmica da sociedade, que a gente precisa de entender para fazer publicidade. A antropologia, por que um símbolo é tão importante? Por que uma frase causa comoção? Qual é a relação do homem com os artefatos? Por que um relógio, uma pulseira, a pessoa está disposta a pagar mais caro por aquele símbolo de pertencimento? Ou uma camisa de um artista, né? Então, assim, a semiótica, né? Como é que o sentido é produzido em diferentes contextos? Qual o significado de uma cor? Então, assim, a publicidade ela é uma área muito transdisciplinar. Então, pessoal, quando eu vou dando aula dessas coisas, né, literatura, né, olha a base de estudar. Então, com o tempo é isso. A gente tem que estudar um pouquinho de tudo para, na área específica da publicidade, a estratégia, o marketing, a administração, que a gente tem que saber, né, os veículos. É muita coisa. Mas, assim, eu sugiro aqui para as pessoas isso, né? Dê uma olhadinha nas histórias, né, nessas parábolas todas, que tem tanto bíblica, as fábulas de Esopo, né, as fábulas chinesas, vocês vão ver que são histórias universais. Então, assim, se eu fosse indicar algo para as pessoas, é que elas leiam, cara, leiam livros, leiam muito, que isso vai torná-las muito boas aí na construção de história para as marcas, sabe? Eu acho que é uma habilidade que ninguém fala muito, eu vejo por aí, para o social media, né, para o gestor de publicidade. Eles falam muito para ler essas fórmulas, mas eles não leem a literatura universal, e é isso que vai dar a base, eu acho, para a gente fazer a estratégia boa mesmo, de verdade. Se eu puder dar uma calça reada no convidado, que isso aqui é raro, mas acontece de vez em quando. Ixi. Teve uma parábola que você contou que eu achei muito legal, mas é claro que eu não vou saber contar, porque o professor é você, tal, mimimi, blá, que é a do burro, sob expectativa. Ah, tá. Eu acho que essa valia contar, porque ela se encaixa em tantos lugares. Então, alguém me corrigiu lá para você ver como é que as parábolas são universais. Eu contei a história de um burro, da mulher e de um homem. Aí alguém falou, não, é um idoso, um garoto e um burro. Vamos contar do jeito que foi. Vamos contar do idoso, o garoto e o burro, né? Tá. Tava um garoto, o idoso e o burro, poderia ser uma mulher ainda, pra gente acrescentar ainda, né? E aí, vamos contar mais, uma história maior ainda. O garoto, criança, que tava no burro andando. E aí passou alguém e falou assim, nossa, que absurdo. O idoso andando a pé e a mulher e o garoto no burro, o menino cheio de saúde. Aí eles trocaram. Foi a mulher pra cima do burro. E aí todo mundo falando, nossa, que absurdo, o homem não sabe se impor, né? Esse idoso aí, ó, botou a mulher, o homem não se impõe. É uma pau mandada, a mulher que tá no burro. E aí trocou, né? Depois botou o cara no burro. Nossa, que machista, não é cavalheiro, não deixa a mulher. E aí os três foram pra cima do burro. E aí, nossa, que crueldade animal. Esses aí, todo mundo, que crueldade, 3 pessoas em cima do burro. Aí os 3 foram fora do burro. E aí as pessoas que estavam na rua falavam assim, gente, que burrice, olha. Quem que é mais burro? Tem um burro e os 3 estão a pé, ninguém tá no burro. Ou seja, nunca fica satisfeito. E sempre é isso, cara. Uma vez eu dei uma entrevista para um programinha de YouTube, há uns 10, 12 anos atrás, nem existia podcast na época, nem chamavam de podcast. E eu lembro disso, né, do cara falando comigo, que é meu amigo, né? Todo mundo quer criticar, né? Mas ninguém quer descer pro play, né? Sim. E aí, cara, quando alguém hoje me critica lá no TikTok, é até raro, pô, porque eu tento ser bem gentil com as pessoas, né? Ou até na sala de aula, tô tentando mudar, não ficar ofendendo ninguém. Mas mesmo assim, as pessoas estão prontas a apontar um erro, sabe? Uma falha, um ato falho, ou alguma coisa, né? Eu fico pensando, pô, cara, essa pessoa que tá tentando aí me criticar, ela tá me despotencializando para eu parar de produzir. Então, assim, cara, o que a gente vai fazer com uma crítica, né? Aqui, por exemplo, né? Tem esse podcast, você falou, pô, bota lá 5 estrelas, entendeu? O que custa, né? Fazer um comentário. Uhum. Então a gente está num mundo em que tá muito fácil todo mundo criticar tudo hoje, sabe? Apontar pro outro criticar, mas a pessoa que tá criticando não quer fazer. Então, pô, tipo isso, sabe? Eu fiz uma aula no TikTok
bem longa, falei de filosofia, antropologia, psicologia, misturei tudo, e aí num ato falho, bem rápido, não foi nem ato falho, foi uma metáfora, eu falei, o músculo é um cérebro. Foi uma das aulas minhas mais assistidas, inclusive. Só que eu estava querendo dizer, falando rápido, não que o músculo é um... Não, desculpa, cérebro é um músculo. Eu não queria falar que o cérebro é um músculo. Eu queria falar que ele é uma massa orgânica, que ele é sensível, que ele é perecível, que ele é frágil, que ele é limitado. Sim. Só que imagina eu falando essa linguagem e falando rápido no meio da coisa para um TikTok de 3 minutos. Aí eu acabei falando, o cérebro, ele é um músculo. Rapaz, apareceu um monte de gente, a gente falando, nossa, você me matou com essa besteira que você falou, isso mostra o quanto que os jovens hoje estão precisando de educação, você falou que o cérebro é um músculo. Aí eu fui ver, cara, se tinha produção intelectual na pessoa que estava me criticando, e era uma senhora que tinha só um vídeo publicado dela usando um filtro do Shrek, entendeu? Então, assim, quando falar para as redes, cara, um pouco de filosofia, de sociologia de graça, eu nem monetizo. E a pessoa que me criticava, ela tava botando dancinha com filtro do Shrek. Nada contra, cara, assim também. Deixa a senhora fazer a produção de conteúdo dela, né? Até porque nem é meu negócio, sabe, TikTok. Meu negócio é da educação exclusiva. Eu faço ali mais como uma questão mesmo de... uma filosofia minha de levar a educação pública para as pessoas. Mas é essa parábola do burro. Perfeito. As pessoas criticam tudo por criticar, porque é mais fácil, né? Ô, Cláudio, você tá falando e tá me fazendo pensar o seguinte. Eu tive uma aula uma vez, e aí a professora falou sobre a experiência do cliente, experiência do consumidor e tal, e ela virou e falou assim, a expectativa é a mãe das merdas, né? Quando você constrói uma expectativa em alguém, a chance disso dar um problema é gigantesco, porque você não controla o tamanho da expectativa que você construiu naquelas pessoas. Você construiu, mas você não controla o tamanho que ela chegou. Então você vai ter que entregar dentro daquela expectativa para aquela pessoa, né? E a gente está aqui o tempo todo falando de marca ir além dos produtos, de contar histórias, de falarem de seus propósitos, de criarem comunidade, de entender como funciona essa relação de fidelização com o seu público e tudo mais. E é uma armadilha muito perigosa neste universo você não construir uma expectativa que é feita, sei lá, em pernas de pau, que é fácil de cair, né? Não? Você tá falando no caso meu, no caso das marcas, né? É, das marcas. Eu voltei para as marcas. Pergunta, né? As marcas estão construindo expectativas muito grandes dentro delas. E aí qualquer falha, elas podem desabar, né? Por água abaixo. Realmente, por isso que eu acho que uma tendência, e é até o que eu como professor, cara, chegou uma época que o problema do nosso tempo hoje é a ansiedade, né? A ansiedade, a depressão, agorafobia, lipofobia, terror noturno, é excesso de informação. Sim. Né? Os jovens hoje eles estão cercados de informação e de canais que eles são obrigados quase, né? Obrigam a eles estarem manipulando isso a cada minuto. E a gente também, né? Não é mais suficiente só você ter uma graduação, já pede que você tenha uma qualificação diferente, que você veja isso, toda hora é dando meme, né? E se você é grosseiro se não olhar, você tem que ir mais eventos, você tem mais redes, né? E aí o que acontece hoje? E aí eu vou falar para as marcas que elas têm que relaxar. Elas têm que ser mais humanas. As marcas mais humanas estão conseguindo ter melhores relações com seus públicos. As marcas que enganam muito, elas criam essa expectativa muito grande. Perfeito. Então é muito melhor você ser sincero do que você ser o maioral, sabe? Do que você querer ser o maioral, querer ser assim, nossa, minha marca não falha nunca. Então, assim, hoje as marcas humanas, elas estão se aproximando das pessoas, sabe? As marcas, elas erram porque as pessoas erram. Vamos falar isso no caso dos professores. O professor, ele era o detentor do saber. Eu dou aula há 22 anos de faculdade, eu morria de medo de um aluno me pegar na mentira. Não tem a síndrome do impostor, da gente descobrir que a gente é uma fraude intelectual. Parece que eu nunca li o bastante. Pode aparecer um aluno que sabe mais do que eu. Hoje nós estamos na era das redes, cara. Eu tenho um aluno na sala de aula que é especialista em música, outro que já é formado em medicina e está lá fazendo publicidade. Tem cara que está fazendo uma disciplina optativa minha, mas ele já é formado em filosofia. Sempre vai ter alguém, ou um aluno com o Google na mão, que vai estar lá pronto para pegar a minha falha. Então eu já chego na sala de aula mostrando que eu sou humano, que eu estou lá para fazer o melhor que eu posso. Eu não estou lá para ser perfeito. Ele vai aproveitar, ele vai pegar o que eu tenho a dizer e vai aproveitar o que tiver de melhor lá. Inclusive, se ele vê minha falha, ele me ajuda a melhorar. E eu acho que isso com a marca também, sabe? As marcas ter ouvido, elas têm que parar de ser arrogantes e ouvir o cliente falando, olha, você errou. E ela fala, pô, cara, obrigado.
né? Você viu que acho que foi a Brahma, não foi? Que chegou um tempo atrás, tem nem ser patrocinadora aí, né, também, mas foi a Brahma. Também não, infelizmente, meus amigos. A Brahma, então, patrocina aqui, né, o canal. Olha só, ela chegou, não sei se foi ela ou se foi a Skol, que falou no carnaval, vamos deixar o não em casa. E aí, não basta ter dito essa besteira, né, para falar para a mulher deixar o não em casa, como deixou em pauta toda a história da propaganda da cerveja que depreciava a mulher como um objeto a ser abusado, praticamente, não é? Então, não é nem, na verdade, só exposto, não era exposição gratuita só do corpo da mulher, né, a objetificação, era até a aceitação de um abuso, sabe? 5 homens numa mesa de bar falando da mulher que passava e ela constrangida mostrando na propaganda, sabe? Então, assim, as novelas antigas você for mostrar isso. Então, o Deixa o Não em Casa, ele é contraditório aos tempos, né, que eles chamam muito de mimimi hoje, mas que eu vou discordar. Eu acho que é uma aprendizagem, a gente está mudando para melhor, a gente está aprendendo. Total. E se uma mulher fala não, esse não é não, cara. Você não pode pegar no carnaval num braço de uma mulher à força e querer dar um beijo numa mulher. E ela falando não. E você fala, não, minha filha, deixa o não em casa, que eu aprendi na propaganda de cerveja. Então, o que a marca aprendeu? Ela pediu desculpa e aprendeu. Ou disse que aprendeu, mas pelo menos refez todo o significado, toda a produção discursiva dela foi mudada, né? Então, assim, a Disney, com os desenhos antigos, que tinha certa violência, que incentivava o tabagismo, ela coloca, olha, isso refletia os valores da época, hoje não reflete mais. Então, assim, a gente tem que aprender, né, que a gente está mudando. Então, a marca ela tem que perder a arrogância a ponto de falar assim, gente, eu sou humano, eu errei. Vamos para frente agora, me ajuda a melhorar. Perfeito. Isso não tem jeito, porque a gente queira ou não, existe essa evolução natural e a gente vai ver isso na literatura, né? Autores que estão sendo cancelados nos dias atuais, mas tem que ter um pouco do contexto histórico, né? Uhum. Do que aquilo representava lá atrás. Segue errado, mas enfim, a gente tem que dar uma contextualizada, não é aceito mais hoje e tentar realmente andar pra frente, né? Se fosse falar sobre essa questão da literatura, sim, né? Só que a gente, justamente por ele tá certo para a época, errado para hoje, a gente ressignifica isso para as crianças e a gente não continua adotando como livro paradidático. Sim! Uhum. Mas tem gente que não, tem gente que pode acreditar que não. Esses livros antigos, as coisas vão continuar como ideias paradidáticas. Tem marchinhas de carnaval que a gente não precisa de tocar para as crianças hoje, né? Assim, tem algumas marchinhas de carnaval que são, assim, e que tocam até hoje, sabe? E a gente não parou atenção na letra. Uhum. E elas são muito racistas, por exemplo, sabe? Sim. E elas tocam até hoje. Sim. Então, a gente ressignifica, né? A gente olha e fala, olha, num museu, isso faz parte da história, para um adulto estudar, para um adulto olhar, não precisa de necessariamente julgar com o olhar de hoje, né? O compositor da época, né? Embora a gente julgue assim, porque a gente ressignifica, a gente julga justamente para não repetir os erros do passado, né? Mas quando isso cai, é igual o conteúdo adulto para o público infantil, né? A publicidade mesmo. Ela hoje está regulamentada, ainda bem. Antigamente não era, a gente entupia criança de porcaria. Então, assim, hoje a gente já repensa isso com as crianças, né? E aí, Sim. Tomara que o mundo fique melhor, né? Assim, essa que é a intenção. E não encher o mundo de mimimi, igual um monte de gente fala. Pelo contrário. Não, pelo contrário. Com certeza. Já que a gente está falando disso também, nossa, tá um festival de gancho para a próxima pergunta maravilhoso, né? A gente falou de cancelamento, a gente está falando dessa visão de que é tudo mimimi, que é uma visão completamente errada. Vamos lá falar das redes sociais, né? Principalmente quando a gente fala da que você já citou, TikTok, do parque de diversão da Lud, que é o Instagram, onde ela reina como hipacondríaca. Elas são usadas para o alcance de público, né? Mas muitas empresas não sabem que tipo de conteúdo produzir para alcançar seus públicos e então convertê-los em clientes, né? Lembrando que cliente só é cliente a partir do momento que ele adquire, senão ele é alguém, é um interessado, é alguém que sabe que você existe, tal, parará. Há alguma estratégia para isso? Qual seria um bom caminho para seguir pensando, principalmente nas cervejarias artesanais? E é bom que, como você gosta do produto, você vai trazer a tua visão sobre o produto puro. Então, estratégia, todo mundo sempre fala assim, né? Qual que é a melhor estratégia, né? Eu falo. Vamos pensar assim, fora das mídias sociais mesmo. Você fala assim, é internet, é televisão,
ou é um outdoor? Aí eu falo, depende, né? Se a pessoa tem baixa visão, não adianta você botar um outdoor, né? Seria rádio, seria melhor veículo. Então, sempre a gente tem que analisar o contexto, né? O cliente, o produto. Você pode ver que, por exemplo, eu gosto muito de estudar o comportamento dos algoritmos das mídias sociais. Uhum. Pode ver que por mais que você tenha um vídeo de 3 minutos no Instagram e um vídeo de 3 minutos no TikTok, é muito diferente a relação do algoritmo dessas duas mídias. Por exemplo, o Instagram, ele é uma mídia que até permite uma conteúdo de propaganda. Você, por exemplo, tem um barzinho, né, ou uma cervejaria que ela é regional. No Instagram isso funciona muito bem. Você colocar as suas promoções do dia, vídeos... No TikTok isso não funciona. O TikTok ele é conteúdo puro, o algoritmo barra muito qualquer tipo de autopromoção. Então, o conteúdo ele tem que ser muito limpo, muito sutil. Então, vamos lá. Se eu fosse falar para estratégias de mídias, um monte de gente faz o seguinte. Eu até tinha pensado aqui antes de falar, né? Não adianta, por exemplo, você ter muita visualização. Não adianta. Tem um monte de gente que fala, nossa, cara, deu 1 milhão de visualizações. Já viu aqueles negócios de padaria que mostra a pessoa, um motoqueiro batendo numa pedra e cai a pessoa da padaria. Uhum. Muito engraçado, mas você lembra de alguma marca, você lembra que você não conheça, perde você. Você lembra de alguma marca desses vídeos virais que fez isso aí? Você lembra de alguma? Nenhuma. Com tranquilidade nenhuma. Então, ela teve 1 milhão de visualizações, você não lembra o nome dela. Não só não lembra, como não sabe onde fica, nem o que é. Ah, mas conseguiu mais seguidores. Mas um seguidor, por exemplo, você é do Rio Grande do Sul e uma pessoa que te segue é de Manaus, você tem uma padaria, e aí não adianta de nada. Isso não influenciou em nada no crescimento da sua marca. Então, eu falo, não depende da quantidade de público, depende de que público. Vamos dar um exemplo meu mesmo como professor, né? Eu lá, cara, de verdade, eu quis produzir conteúdo porque eu queria dar aula para mais de 26 pessoas além da sala de aula. Eu acho que a universidade é pública. Eu sempre achei um absurdo eu falar só com 26 pessoas na sala de aula, que são eleitos, que passaram no vestibular. Eu queria que mais gente tivesse acesso à universidade, fazer extensão mesmo. Então, eu não monetizo nem nada. Mas olha que legal, cara, as experiências de vida que isso vai proporcionando. Eu fui convidado agora, essa semana, para conhecer Sergipe, para participar de um congresso grandão em Sergipe, porque o cara viu meu vídeo no TikTok e gosta da minha aula. Eu fui convidado para falar por um podcast de vocês, graças à aula do TikTok. Fui convidado para ir lá para Belo Horizonte, agora semana que vem, por causa da aula do TikTok. Então eu estou conhecendo pessoas, vivendo experiências, tendo tendo público diferenciado, pessoas que assistem a aula, tendo um trabalho de marca. Então, o que acontece? Meu público do TikTok ele é muito pequeno. Ele é 45 mil pessoas, ele não é perto de 1 milhão de pessoas. De alguém que faz uma dancinha ou alguém que está lá fazendo um vídeo viral desse do motoqueiro caindo, por exemplo. Porém, olha o que eu ganho com isso, que vai para muito além do dinheiro. Está me funcionando muito bem para o meu trabalho, para a minha marca como professor, como pesquisador, para que isso se torne conhecido. As cervejarias a mesma coisa. Então, quer dizer, se a gente for pegar aí no universo da cerveja, olha o tanto que elas têm para ensinar, para levar conteúdo, né? Então, a primeira coisa que eu falo, ela tem que ter autenticidade. O conteúdo tem que ser autêntico. Se você fizer esses trends que todo mundo faz, você não vai se diferenciar. Ninguém vai pensar, nossa, olha que original, que bacana a linguagem própria dessa marca de cerveja ou dessa pessoa que está produzindo conteúdo. Não é autêntico, é mais um do mesmo. Então, assim, você pode ver que a minha aula eu tento não fazer igual a do Karnal, nem igual a do Cortella, não tento fazer igual a do Clóvis de Barros Filho, né, do Pondé. Uhum. Então, assim, eu tento fazer algo diferente com a minha linguagem própria. As marcas têm que fazer isso. Elas têm que ter originalidade, elas têm que produzir relevância. A pessoa que está assistindo aquilo tem que falar, nossa, obrigado por isso. Que legal isso que você está me ensinando, que legal isso que você está fazendo. Então, olha só, que oportunidade que as cervejarias têm, sabe, para ensinar as pessoas sobre malte, sobre lúpulo, sobre cevada, sabe, sobre a pureza, sei lá, sobre o processo de fabricação, sobre as diferenças, né, da cerveja, o que é uma Gold, o que é uma IPA, o que é uma Double IPA, ou sobre storytelling ligado à cerveja. Olha que legal, você sabia que tem uma cervejaria que ela é toda inspirada no saloon, ou então que essa cerveja aqui ela é baseada no mito do Conde Drácula, quem foi Vlad de Tepes, e aí você fala, né, lá, aí entra a questão do storytelling que a gente estava falando, né? Uhum. Castelo de Bran, e como é que foi lá que o príncipe da Valáquia, e aí que a cerveja, hoje as pessoas, quando viajam para lá, podem querer procurar essa cerveja.
Tá vendo? Olha que interessante, que legal, que conteúdo compartilhável. Então é isso, acho que as pessoas têm que ver o que funciona, o que não funciona, entender o algoritmo. Só ficar publicando em quantidade, eu acho que isso não funciona. Então essas eu acho que são as minhas principais aí sugestões para quem vai produzir conteúdo, né? Não ficar enchendo a pessoa de publicidade e de mais do mesmo, nós já estamos num mundo saturado. Outra coisa, gerar conversas, responder às pessoas, responder com respeito, sabe? Então, acho que outra coisa é integrar multicanal, levar a pessoa para o seu site ou para o seu canal de WhatsApp, ter alguém para atender e ter uma conversa, sabe? Então, assim, não adianta você só publicar e não ter uma relação multicanal também. Então é isso, assim, acho que para ter uma estratégia boa de mídia social, ela tem que estar integrada na ação global da marca também. Muito bom. É quase a teoria do cafezinho para a própria publicidade, porque você é multissensorial, é multicanal, você tem várias texturas, né? Você tem que tratar bem as pessoas. É isso. A gente vê muita cervejaria fazendo da página do Instagram um grande encarte com várias fotos da cerveja servida. Esse é o estilo que a gente acabou de lançar. É óbvio que o cliente precisa saber do lançamento, né? Uhum. Mas o lançamento é isso. É um negócio que tem um tiro curto. Dura pouco tempo, né? Então, enfim, eu acho que existem muitos aprendizados a serem retirados desse papo. Leandro, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu gostaria primeiro de agradecer ao Cláudio esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui. Tá me fazendo pensar em algumas coisas. Como, assim, sai daqui com a cabeça meio borbulhando. Muito bom, Cláudio. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por trazer essa troca aqui com a gente. A teoria do cafezinho. Perfeita, amei. Valeu, pô. Eu que agradeço, né? Bate-papo muito gostoso, muito legal, né? Um assunto que eu amo falar, né? E vocês me deixaram falar mesmo, né? Não me deixam falar quando dá corda. Mas, assim, tô muito feliz. Vou sair daqui, vou correr lá e vou pedir aqui também para as outras pessoas que estão assistindo para botar lá 5 estrelas para vocês, né? Boa! Boa! Fazer um comentário. E é isso. Valeu. É isso. É isso. Queria agradecer também ao Cláudio. Foi um prazer ter você aqui. A gente aprende muito. E esse é um desses conteúdos que ficam aqui no Surra de Lúpulo Evergreen. É um conteúdo que é para você consultar, ó, muitas vezes, porque você vai ter sempre um insight por aqui. Aqui acaba o papo para quem não é mecenas, porque quem é mecenas recebe respostinha extra só para eles. Então, a resposta que os mecenas vão receber é: quais são os desafios atuais do mercado para criar uma marca imbatível em um mundo saturado de informações e opções para o consumidor? Isso o Cláudio responde para a gente já já, mas a gente queria encerrar o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Hoje o agradecimento vai para o Wagner Dantas, o Carlos Eduardo Santana, a Luana Bandeira, o Lucas Pirola e o Sérgio Barra. Então, muito obrigada para todos os mecenas. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Leandro. E o que a gente fala toda semana? Vamos ver se você aprendeu. Pegar a cola, peraí. Não, aprendi. Até a semana que vem. Até semana que vem. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.